Olá, Dev. Vamos para mais uma aula aqui do nosso mini curso de Node.js com TypeScript, né? Na última aula a gente criou aí a rota para a criação de locations, né, na nossa aplicação, que é o nosso principal recurso aí, né? São os locais de coleta. E a gente precisa agora melhorar algo muito importante no código dessa criação de locations. Eu vou abrir aqui o Visual Studio Code. Se você observar, estamos realizando dois inserts aqui no nosso código, sendo um insert aqui quando a gente quer criar as locations em si, e um outro insert com os itens que a location, né, o local, coleta. Então, se é um local que coleta papelão, vidro, metais e assim por diante, então a gente vai inserindo item por item e a gente vai receber aqui, ó, como array. Esse array, como a gente viu, é um array de números inteiros, onde cada número é o ID desse item lá na tabela de itens, né? Então a gente faz a relação dessa forma aí dos itens para cada local. O que a gente precisa melhorar aqui? Se a gente considerar que a gente faz uma operação em banco de dados aqui, na tabela location, e depois de um tempo a gente vai fazer outra operação, e se logo após a gente executar o código, né, no servidor, executar essa operação, houver uma falha no servidor, antes dele conseguir inserir os itens aqui que são relacionados ao local que foi inserido, a gente aí passa a ter um problema, né? A gente vai ter uma informação incompleta no banco de dados, a gente vai conseguir cadastrar o local, há uma falha no servidor nesse instante, e aí a gente não consegue inserir os itens referentes a esse local. Para a gente resolver esse tipo de problema, a gente precisa tornar toda a operação que estiver aqui nesse processo como uma operação única. Para isso, a gente pode usar o recurso de transações ou transactions, né? As transações no banco de dados, elas tornam uma ou várias operações como um único processo. Então, eu posso colocar quantas operações forem necessárias aqui dentro de uma transação, de uma única transação. E aí, se nada acontecer, ou seja, nenhuma falha ocorrer ao longo dessas operações aqui que pertencem a uma única transação, o banco de dados vai confirmar todas as operações. Então, tudo vai estar garantido. Porém, se depois de inserir uma location, no meio do caminho ocorre uma falha, ele não consegue inserir os itens, aí ocorre o processo chamado rollback, que é desfazer tudo. Então ele volta para o início da transação, cancela tudo que foi feito. Então nada é confirmado. Quando o servidor voltar ao normal, você reinicia o processo como um todo. Para a gente fazer isso aqui através do Nexus, o que a gente faz? A gente vem aqui, ó, antes da nossa primeira operação no banco de dados, então a gente aqui vai criar a nossa variável que vai receber uma transação, vai criar uma transação. Então eu vou dar o nome de transaction. Então eu já vou colocar um await aqui para a gente chamar o next. E nesse caso aqui a gente põe um ponto e chama o método transaction, que o IntelliSense já trouxe aqui para a gente, essa primeira opção. Então é um método. Então aqui a gente está definindo através dessa variável aqui, essa constante transaction, que a gente está inicializando com o next um processo de transação. Desse ponto em diante, tudo o que acontecer será considerado uma única operação para essa transaction aqui. Então a primeira operação já está aqui, que é a inserção da location. Então a gente vai fazer aqui a varredura dos IDs que a gente recebe de cada item, né? A segunda operação que a gente vai fazer é inserir esses itens na tabela pivô. Ou seja, aqui termina a operação de unicidade. Ela inicia aqui antes do insert do location, termina aqui depois do insert dos itens. Nesse ponto, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa dar aqui o chamado commit, que é o comando que confirma que a transação está ok. Então a gente vem aqui dar um await transaction.commit, está aqui através do IntelliSense.
também é um método. E a partir daí, tudo que está aqui entre esse next transaction e o commit, tudo que está aqui entre esses dois comandos é considerado uma única operação. Se ocorrer uma falha em qualquer um desses processos aqui, a transação é desfeita e nada é confirmado. Agora, o que a gente precisa fazer aqui é substituir aqui, ó, onde a gente chama o next, dentro aqui das transações, a gente substitui por essa variável que a gente criou. Então, eu copio aqui. Então, aqui onde a gente chama o next para fazer o insert, a gente vai usar a transaction no lugar do next. O nome da variável que a gente instanciou aqui, ó, a transação. A mesma coisa aqui, quando a gente vai inserir os locais, ó, ao invés de next, vai ser a variável transaction. Feitas essas alterações, a gente já está agora com o processo garantido aqui com uma transação aí, usando o next para nos auxiliar nesse processo. Outra alteração que a gente pode fazer é aqui, ó, a gente usar a short syntax, eu não precisar colocar os dois pontos e dizer qual o valor que está recebendo aqui. Basta alterar o nome dessa variável para o mesmo nome do campo lá do banco de dados, né, que o campo lá exige. Então eu venho aqui, ó, vou copiar esse nome, a variável está sendo criada aqui, vou dar o mesmo nome a ela do nome do campo. A partir desse ponto, eu não preciso mais disso aqui. Isso aqui é chamado de short syntax. A gente salva. A mesma coisa aqui, ó, onde a gente está retornando o id da location, né? Agora eu tenho que mudar o nome da variável aqui. Esse tipo de erro aqui, se a gente não está usando o TypeScript, a gente não recebe. A gente só vai perceber quando for olhar lá e ver que a informação não está indo. Então, o TypeScript ajuda muito em tempo de desenvolvimento. Antes de você colocar para rodar, você já vê aí onde estão os problemas do teu código, a maioria deles, pelo menos, né? Bom, a gente já está com tudo pronto aqui como gostaríamos. Vou aqui agora chamar o nosso servidor para a gente poder iniciar npm run dev, né? Beleza, servidor iniciado na porta 3333. Agora eu vou abrir o Insomnia. Então agora aqui no Insomnia, se a gente voltar aqui na nossa rota de criar, vou mudar aqui para 2 e 4. 2 e 4, só para mudar um pouco. Vou dar o nome para Recicla Mais 2. O e-mail para teste 2. O resto eu vou deixar como tá. A gente dá um send aqui e ele criou para a gente nosso registro. Agora, já fazendo o uso do recurso de transaction lá. Caso dê uma falha, ele não vai confirmar a transação. Bom, pessoal, voltando aqui no nosso código, tem mais uma coisa que a gente precisa modificar aqui, que ainda não está legal, não está funcionando como a gente espera. Aqui é a questão do ID. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês observarem o que está acontecendo. Vamos voltar no Insomnia aqui. Aqui, ó. Se a gente for na rota de listar itens, que a gente já tem ela pronta, a gente dá um send aqui e a gente vê que nós temos 6 itens cadastrados, né? Com ID de 1 até 6. O que acontece? Quando eu vou criar uma location, eu informo aqui quais itens, né, são coletados por essa location, ou seja, quais itens estão relacionados com essa location. Ao informar um item que não existe na tabela de itens, isso tem que gerar um erro para a gente e não pode fazer esse cadastro, né? Até que o usuário corrija aqui a informação e informe itens que realmente existam lá na tabela de itens. Então a gente tem um número 7 aqui e a gente acabou de ver que a gente não tem nenhum item com ID 7. Está indo do 1 até o 6, né? Porém, se a gente dá aqui um send aqui para criar, não vem nenhum erro para a gente. Ele está cadastrando, ó, 9. Se eu der um send novamente, já vai criar com ID 10. E está ignorando essa questão aqui dos itens se realmente existem.
Na verdade, a gente não considerou isso em nosso código. O que a gente está fazendo aqui é pegando a lista de itens, percorrendo, é um array, né? Percorrendo esse array através dessa função map aqui. A gente pega o ID e simplesmente cria um objeto fazendo par, né? ID do item com ID da location. Antes da gente fazer isso aqui, a gente precisa fazer o quê? Verificar na tabela de itens se o item atual que está sendo trazido pelo map aqui, vai passar por cada um deles, né? Se cada item realmente existe lá na tabela de itens. Se não existir, a gente tem que retornar uma mensagem de erro. Nesse caso, vamos então aqui fazer essa verificação, criando uma constante aqui, vou chamar de selected item, de item selecionado, né? E a gente vai precisar fazer uma consulta na tabela de itens. E para isso a gente já sabe, a gente precisa usar o async await, porque é uma operação que leva um certo tempo e a gente precisa deixar explícito aqui que ela tem que ser aguardada. Para isso, essa função que é criada aqui, ó, nesse ponto, dentro do map, ela precisa ser assíncrona para aqui dentro chamar o await. Então eu venho aqui antes dos parênteses, defino ela como um método assíncrono. E aqui agora eu posso usar o await para chamar aqui o nosso next, que na verdade nós vamos chamar o transaction, que a gente está usando a transação aqui, né? Então tudo que ocorre aqui dentro da transação vai ser um processo único. Aqui a gente precisa dizer qual é a tabela que a gente quer fazer a pesquisa. E aqui a gente vai usar um método que o next já define para a gente, que é o where. Então, através desse where, eu vou pesquisar se o ID, se o campo ID, se existe o ID que foi passado aqui. Ó. Então, eu copio aqui esse item ID aqui, coloco aqui. Então, eu estou verificando se no campo ID da tabela itens, se existe algum registro onde o ID é igual a esse ID que está sendo informado aqui. Então, isso ele vai fazer essa verificação para cada registro que a gente tiver, para cada ID que a gente tiver dentro de items, né? Através desse map. Só que aqui, antes da gente fechar, o que a gente tem que botar aqui? Para ele encontrar o primeiro registro, first. Se a gente não informa esse first aqui, mesmo que ele encontre só um, ele vai colocar como o primeiro elemento de um array. Primeiro e único, no caso. Com esse ponto first, a gente garante que o que vai ser retornado aqui para esse selected item é um registro e não um array de registros, né? Agora, de posse dessa variável aqui, a gente pode verificar o seguinte: se tiver algum conteúdo nela, então, se não tiver conteúdo nela, o que a gente faz? A gente dá um return response e aí a gente vai retornar um erro para o usuário. A gente pode definir aqui um status 400 para dizer que ele informou algo que não existe na nossa API, né? E um JSON para poder passar a mensagem para ele. Então essa mensagem a gente pode botar aqui um message e dizer que o item not found, por exemplo, item não encontrado. Agora a gente pode salvar aqui. Nosso servidor está rodando. Já fez o reload aqui pra gente. Vamos lá no Insomnia novamente. Com esse set aqui, ele agora não deve aceitar. Beleza, tá aí, ó. Item não encontrado. Item not found. Então, agora a gente protegeu nossa API com relação aos IDs aqui, ó, sendo informados como ID de item para ser relacionado com a location, né, que a gente quer cadastrar aqui no momento. Beleza? Vamos em frente então.